Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe, epíteto em grego significa comprado. E o nome desse cidadão que era escravo lá na Grécia é desconhecido. Ele continua nos dias de hoje a ser chamado de epíteto, que significa apenas comprado, o nome que se dá a um escravo. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui, vamos à primeira citação. Para que possa manter a coerência para com esta filosofia de vida, é preciso que aprenda a medir os outros da mesma forma que medem a si mesmos. Quando morre o filho de alguém, é comum que se diga: essas coisas acontecem. Mas quando morre seu próprio filho, essa mesma pessoa dirá: ai de mim, aconteceu-me uma desgraça. Procure ser coerente e evite agir dessa forma. Não é possível que tenha dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que medir a seu semelhante, meça a si mesmo. Fica fácil distinguir entre as coisas que dependem de você e as que não dependem. Basta perceber que as coisas que dependem de você são todas ações interiores, e as que não dependem de você são todas as ações exteriores. São ações interiores, seus pensamentos, suas opiniões, seus desejos, suas inclinações e suas aversões, e as coisas que você pode fazer a partir disso. Aí elas se tornam, como é que diria, manifestações exteriores daquilo que ocorre no seu interior. São ações exteriores, seu corpo, seus bens, sua reputação, as honras e dignidades que recebe do mundo e todas as coisas que não são ações interiores. As ações interiores são livres em sua própria natureza. Nada pode detê-las, nem criar obstáculos a elas. As ações exteriores, né, por não dependerem de você, são, já por sua própria natureza, fracas e sujeitas aos obstáculos e inconveniências que podem impedi-las. Você não tem o direito de julgar o que ocorre com suas ações exteriores como sendo fatos bons ou maus, porque não cabe a você julgar o que ocorre às coisas que não lhe pertençam. Como exemplo, considere seu corpo. Se você está obeso ou doente, utilize o que lhe pertence, que é o seu pensamento, sua vontade e as ações que você pode fazer a partir de seu pensamento e de sua vontade, para fazer tudo o que dependa de você para tornar-se mais sadio e magro, se necessário. Depois de feito tudo o que depende de você, relaxe e entregue a Deus, pois fez o que tinha que fazer. Agora as leis da natureza agirão a partir daí, já que a partir desse ponto, nada mais depende de você. Nada do que ocorre ou que não lhe pertence pode ser bom ou mal. É simplesmente indiferente, porque você não consegue mudar isso, né? E se você não consegue mudar, por que insistir, por que dedicar tempo a uma tarefa inglória? As pessoas que julgam o que ocorre com as coisas que não lhe pertencem vivem aflitas e perturbadas, enfrentam obstáculos e vivem a se queixar. Agora vamos a um comentário. Essa historinha vocês talvez já tenham ouvido, porque já surgiu várias vezes na internet. Um homem tinha um cavalo e seu cavalo sumiu. Todos os vizinhos da vila onde ele morava vieram vê-lo e lhe disseram: puxa, você é um azarado, seu cavalo sumiu. E o homem respondeu: talvez. O povo contestou: o cavalo sumir é um grande azar. Passaram-se uns dias e o cavalo retornou e trouxe uma dúzia de cavalos selvagens com ele. Mais uma vez o povo da vila procurou o homem e lhe disse: você é um homem de sorte. Você não só recuperou seu cavalo, como vieram outros cavalos juntos com eles. E o homem respondeu: talvez.
O povo foi embora zombando do homem. É um velho ingrato, não sabe reconhecer a sorte que tem. O filho desse homem tentou domesticar os cavalos selvagens, mas sofreu uma queda e quebrou a perna. O povo voltou e comentaram com o homem: Puxa, foi mal terem vindo esses cavalos selvagens, e isso prejudicou o seu filho. E o homem respondeu: Talvez. O povo foi embora murmurando: Esse velho é louco, nem percebe que o cavalo poderia ter matado o filho dele. Pouco tempo depois, o país em que moravam entrou em guerra e um batalhão do exército veio e levou todos os jovens da vila para que se tornassem soldados. Mas não levaram o filho desse homem, porque ele estava com a perna quebrada. Um fato é um fato. O que você pensa a respeito de um determinado fato é apenas uma opinião. O fato pode causar dor ou não, mas sua opinião pode gerar sofrimento. O fato é uma causa externa e faz parte das coisas que não te pertencem. Sua opinião a respeito do fato te pertence. Portanto, se essa opinião lhe trouxer sofrimento, lembre-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento faz parte das coisas que dependem de você. Dizem que existe um homem na Galiléia chamado Jesus, e ele teria dito: Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Antes de iniciar qualquer ação, examine a ação que a precedeu e a que se seguirá. Desta forma, o entusiasmo do começo não o abandonará quando os obstáculos aparecerem. Quem deseja se tornar um lutador tem que examinar atentamente as ações que precedem esse objetivo e as ações que o sucedem. Se ainda assim achar que o objetivo vale o esforço, lançar-se a ele sem esmorecer. Quem deseja se tornar um lutador tem que ingerir alimentos que não lhe agradam, tem que cortar as guloseimas e os refrigerantes, tem que treinar arduamente, faça frio ou calor, tem que se sujeitar às exigências de seu técnico, sejam elas agradáveis ou não. Quando lutar, poderá quebrar as mãos ou as costelas, poderá beijar a poeira do chão, levar muitas pancadas, e nem por isso ter a vitória assegurada. Quem quer ser um lutador tem que considerar a força dos seus braços e de suas pernas, sua agilidade e outras condições físicas. Se assim mesmo ainda desejar se tornar um lutador, deve persistir nesse caminho. Mas se a pessoa tentar esse caminho sem considerar todas essas coisas, será como um garoto que não sabe o que quer e nunca chegará a ser nada, porque a nada terá se dedicado com todo o seu propósito. As pessoas devem considerar a consistência do assunto a que pretendem se dedicar e verificar se suas naturezas oferecem recursos para tanto. Mesmo que você queira se dedicar à busca interior, ao autodomínio e à espiritualidade, terá que ficar atento e trabalhar. Terá que vencer certos apetites, abandonar a companhia de certas pessoas, não mais merecerá a consideração de uns e certamente ganhará o desprezo de outros. Esse é o preço a pagar, mas não depende de você. Se tem que visitar alguém, previamente considere o que lhe pode acontecer. Talvez essa pessoa não se encontre em casa. Talvez não possa receber você. Talvez bata com a porta em sua cara. Talvez finja não perceber sua presença. E se mesmo assim você tiver o dever de visitá-la, aceite o que tiver que aceitar e não diga: não pensei que isso aconteceria comigo. Só a pessoa que não busca o autodomínio se queixa de coisas que não dependem dela. Todos os seus deveres se prendem à relação de determinação que se impõe sobre você. É seu dever cuidar de sua mãe e de seu pai e suportar suas advertências e reprimendas. Se alguém disser, mas ela é uma mãe má,
ou ele é um mau pai? Eu lhe digo, a natureza por acaso determina que todas as mães sejam obrigatoriamente boas? Ou que todos os pais sejam bons pais? A natureza determina que haja um pai e uma mãe para que possa haver um filho. Isso se chama originação dependente no budismo. Mas isso não implica que para que haja um filho, a mãe tenha que ser boa ou que o pai tenha que ser bom. Você tem que cumprir suas obrigações em relação à sua mãe e ao seu pai, e não lhe cabe a tarefa de julgar as ações deles, e sim cumprir suas responsabilidades em relação àquela que a natureza lhe determinou por mãe e àquele que a natureza lhe determinou por pai. Mesmo que você fosse uma mãe má ou um pai mau, não poderão ferir você, pois você só será ferido apenas por suas opiniões. Se não quiser, ninguém o ofenderá. Dessa forma, atenda à obrigação relativa aos seus semelhantes, ao próximo e a você mesmo, tratando cada qual com o respeito que se deve ter. Rafael, só lhe peço que não me chame de mestre. Eu não sou mestre de ninguém. Cada qual é mestre de si mesmo. Eu fui aluno do John Grinder, criador da neurolinguística, e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, não existe aquele que ensina, só existe aquele que aprende. Todo mundo é mestre de si mesmo e ninguém é mestre de mais ninguém a não ser de si próprio. Aqui vem uma pergunta do Mac. O que determina de fato um bom pai ou boa mãe? Boa pergunta, né? Essa é uma pergunta interessante, porque nenhum de nós sabia disso até ser pai ou mãe, né? Agora, os romanos diziam que exemplo docet. O que significa? Significa que o exemplo ensina. E se você teve um bom pai, você pode imitar os atos que você viu teu pai fazer em relação a você e talvez você possa se tornar um bom pai também. Se você teve uma boa mãe e você é mulher, quando tiver um filho ou uma filha, você poderá ser uma mãe razoável para o filho ou a filha, imitando os gestos que sua mãe fez. E se você acha que o comportamento do seu pai ou da sua mãe não eram adequados e que eles não fizeram por você tanto quanto você gostaria que tivessem feito, talvez você possa remodelar o exemplo que você teve e agir melhor que eles, se você conseguir. Ok? É interessante essa definição de bom ou mal, né? Porque ela é muito relativa. Difícil saber o que é bom e o que é mal. O Mac disse que me chama de mestre em respeito à iniciação que ele teve nas artes marciais em 1980. Obrigado. Mas eu não sou merecedor, Mac. Eu sou um homem comum. E se eu fui um professor razoável de artes marciais, isso se deve ao fato que eu sou uma pessoa que tentou fazer o melhor, tentou cumprir o seu dever. E nada mais que isso. Tá bom? Seja qual for o evento que lhe suceda, se você mantiver essa filosofia das três coisas que lhe pertencem e não se ocupar com as coisas que não lhe pertencem, você saberá como enfrentar esse evento. E se não for por uma coisa que dependa de você, não será nem bom nem mal. Procure sim evitar preconceitos, desejos ou aversões, pois essas coisas lhe impedirão de chegar à percepção de que todos os acontecimentos são indiferentes, pois está em seu poder fazer deles o uso certo, o que ninguém poderá impedir. Não deixe a sorte decidir sobre aquilo que é seu dever. A sua reputação não lhe pertence, pois depende das opiniões de outras pessoas. E há pessoas que se divertem destruindo a reputação de outras. Por isso que há tantas fake news na internet, né? Por que alguém perderia tempo criando uma notícia que não seja verdadeira? O que ele ganha com isso? Ninguém é senhor da própria reputação. E por melhor que seja um homem, sempre haverá alguém que não o respeite e não o ama. O próprio Jesus foi traído por 2 de seus apóstolos,
Portanto, 1 em cada 6 o traiu. Você não deve pretender ter melhor sorte do que ele. Ensinamento pelo exemplo, eu sempre acreditei nisso. Faço o que eu faço e nem faço, sempre faço o que eu digo. Interessante essa frase. Bom, a coerência, a sabedoria seria você agir de acordo com aquilo que você diz, né? Isso é interessante, até para você, ou seja, para qualquer um de nós, né? Se lhe dizem que alguém fala mal de você, responda: a pessoa que fala mal de mim não conhece todos os meus outros defeitos. Senão, não ficaria mencionando apenas estes. Quando alguém prejudica ou fala mal de você, procure se lembrar que o faz, essa pessoa faz, achando que está fazendo o que é certo. Ela está tentando agir certo pela cabeça dela, ok? Não deve esperar que as pessoas façam o que lhe parece certo, e sim que façam o que parece certo a elas. Se você espera que as pessoas façam o que você acha que é certo, não vai dar certo essa brincadeira. As pessoas fazem o que elas acham que é certo, mesmo que elas estejam erradas. Se as pessoas que julgarem você, basearem seus julgamentos numa má interpretação a seu respeito, serão elas mesmas as prejudicadas, visto que estarão enganando a si mesmas. Se alguém julga erroneamente um fato, não é o fato que se prejudica, e sim a pessoa que a esse respeito engana a si mesma. Partindo desse princípio, aprenda a suportar a fofoca, que é o esporte nacional mais praticado pelo nosso povo, muito mais que o futebol. Ministrei palestras em um congresso que também participou o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa. E esse Brasil, nosso país, é o único país que conheço em que um psiquiatra, o José Ângelo Gaiarsa, se deu ao trabalho de escrever um livro a respeito da fofoca. Todos os fatos têm 2 ângulos, devendo ser manejados apenas por um desses ângulos. Se seu irmão age de forma injusta, não maneje a situação pelo ângulo da injustiça que foi cometida. Prefira manejar a situação pelo ângulo que o torna seu irmão. E procure se lembrar dos bons momentos que vocês passaram juntos. E saiba suportar a injustiça. O Maton Hua tem aquelas frases cabais. Algumas eu já anotei porque acho muito boas. E agora ele está dizendo: exemplo ensina e a palavra empolga, mas as atitudes transformam. E é verdade, né? Todo o resto não é tão importante quanto as atitudes que se transformam em ações. O Edir Vermeulen, eu não sei se falei certo, ele disse que gostou de uma frase que diz: não espere pela sorte o que é sua obrigação. O Mac Figueiredo diz: a fofoca seria um boato que se torna mentira. Vai saber. Depende de quem originou, né? Se você está contando algo que você ouviu, você está falando de um boato. Mas se você está inventando uma notícia fake sobre alguém, você é o causador. Então não é um boato, né? E, se não for verdadeiro, é uma mentira, com certeza. O Wellington disse: precisamos evoluir por mais que você faça. Sempre vai ter alguém para falar bem ou mal. É verdade, não dá para agradar todo mundo. O Tacílio: um fumante pode aconselhar seu filho a não fumar. Porém, como aquela criança vai seguir esse ensinamento se seus pais não o fazem? Logo, esta criança, nem que seja por curiosidade, vai experimentar e talvez seja uma possível fumante. Bom, daí a história de que o exemplo ensina, né? Você talvez nunca se lembre de tudo que teu pai lhe disse, mas dos exemplos que ele deu, das atitudes e ações que ele fez, com certeza você vai se lembrar. E tem um antigo provérbio que diz uma coisa estranha: aquele que bate esquece, mas quem apanha nunca se esquece. Né? É interessante esse provérbio. É útil para você que aprenda a ver as coisas como elas são, raciocinando através da noção do que depende de você e do que não depende. Se alguém se lava rapidamente, não julgue que se lava mal,
e sim que se lava em pouco tempo. Se alguém bebe grande quantidade de cerveja, não julgue que haja mal, e sim que tem a capacidade de beber uma grande quantidade. Afinal de contas, não depende de você as ações das outras pessoas. E também cabe a elas as opiniões que venham a formar a respeito das ações que fazem. Quando procede dessa forma, você se baseia nos princípios que conhece plenamente e não nas aparências dos fatos que presencia. Quando assume diante da vida um papel que esteja acima de suas forças, não só desempenha indignamente esse papel, como perde a oportunidade de fazer o que pode fazer com habilidade e mérito. A proporção dos bens materiais deve ser para cada um como a medida do sapato em relação ao pé. Procure se lembrar dos anões morais da política brasileira e dos sapatos do pateta. Imagine esses políticos usando aqueles sapatões. Não é ridículo? Não dá vontade de rir? Você dificilmente se moveria livremente se seus sapatos fossem maiores do que as necessidades de seus pés. Quando você se contenta com pouco, não se excede. Mas se passa desse ponto, é arrastado cada vez mais por suas ambições até um precipício. Da mesma forma que os adornos de um sapato podem ser tão sofisticados que se perca de vista a sua função de proteger o pé, não há limites para aquilo que excede as medidas. Quando pediam a Sócrates que indicasse um filósofo, ele, que era o maior filósofo da Grécia, indicava um outro, sem que por isso se sentisse diminuído. Se alguém disser que você não sabe nada, não se perturbe com isso. Afinal de contas, os carneiros não tentam convencer os pastores sobre a quantidade de capim que comeram, pois demonstram o que comeram através da lã que trazem sobre si. Você não tem que mostrar teorias às pessoas. Prefira demonstrar através de seus atos e realizações o que estes princípios têm feito para você. Mesmo quando satisfaz as necessidades de seu corpo, apenas através de frutas e hortaliças, mantendo uma dieta útil e sadia, não se vanglorie disso. Mesmo quando controlar a vontade de tomar cerveja e refrigerantes e beber apenas água, não diga aos outros que bebe apenas água, a menos que seja perguntado. Ao invés de adotar um comportamento presunçoso diante dos pequenos atos de disciplina que impõe a si mesmo, procure se lembrar que os pobres e os miseráveis são muito mais contidos diante de suas aflições, são muito mais pacientes e econômicos do que você. Se se exercitar com proveito no cumprimento destas regras, o faça para proveito e crescimento pessoal, e não para mostrar-se ou vangloriar-se diante dos outros. Considere as privações que impõe a si mesmo como exercícios de autodisciplina, e não como alarde diante do mundo. A palavra responsabilidade significa a habilidade de dar resposta. Resposta mais habilidade. Não a resposta no sentido de responder a uma pergunta, e sim a resposta no sentido de reação aos fatos da vida. Isso é ser responsável. O Mac Figueiredo pergunta: a riqueza corrompe de fato? Ou é o dinheiro físico que o faz? Olha, eu posso te dar uma opinião, né? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que a pessoa corrupta, com a riqueza, vai se corromper ainda mais. Se a pessoa for boa, talvez a riqueza seja nobre em suas mãos e talvez lhe enseje a oportunidade de ajudar mais do que vem fazendo quando não tem esses recursos. O MEC fala: o pobre ajuda o próximo bem mais do que o rico. O que pode ser dito sobre isso? É senso de humanidade? Bom, eu acho que quem nasceu com a propensão de ajudar o próximo vai ajudar. E que esse negócio de ser rico ou pobre é mera contingência, ok? Eu diria, talvez, de outra forma essa frase. O rico tem mais oportunidades de ajudar o próximo do que o pobre. E talvez não esteja usando todas as oportunidades que tem.
podemos nos lembrar de um poeta árabe, Gibran Khalil Gibran. Então, Gibran Khalil Gibran dizia: não dais quando dai de vossas posses, apenas quando dais de si mesmo é que realmente dais. E isso pode responder a pergunta do MEC. Ou seja, o pobre, mesmo tendo menos condições, às vezes ele é mais solícito, é mais prestativo, ele ama mais o seu próximo e o seu semelhante e procede de maneira correta. Agora, pessoas que não procedem de maneira correta não é porque sejam ricas ou pobres, é porque não se educaram, não têm autoconhecimento, não descobriram a sua missão de vida. Aliás, foi bom eu me lembrar disso. Criei ontem um novo curso, que custa apenas R$ 30. Um curso que custa menos que uma pizza, pelo menos das boas. E esse curso é um curso que se chama Como Encontrar Sua Missão de Vida. Ok? Amanhã, quando eu estiver respondendo aos comentários de vocês, eu vou incluir o link desse curso lá. E procurem ver, porque é muito interessante. O que acontece com essa história de missão de vida? Pense, você vai para um país estrangeiro e quando você desce do avião, você perde a sua memória e não se lembra mais por que você está lá. Que coisa horrorosa, não é? Mas há coisas que são mais horrorosas do que essa. E o que é mais horroroso do que isso? É você ter vindo para esta vida e não ter trazido o manual de instruções. É você estar aqui e não saber qual é a sua missão de vida. Agora pense o que vai acontecer com a tua vida quando você encontrar a sua missão. Tudo vai ter sentido, as coisas vão estar nos lugares adequados e você vai perceber o que tem que fazer e o que tem que deixar de fazer. Olha que maravilha! E você pode encontrar isso gastando apenas R$ 30, que é o preço de uma pizza. Tá bom? Então eu vou deixar o link amanhã na resposta a vocês. Otacílio, como saber que estamos excedendo o limite de nossas ambições? Ser humilde demais não seria algo que não seria bem visto no mundo atual, que vive no consumismo? Sim, de fato. Se você for humilde, você vai arranjar um monte de inimigos, sem falar nas pessoas que querem usar você, tá? Agora, é interessante essa história de exceder o limite. Eu estava num dos cursos do John Grinder, né, que foi o criador da neurolinguística, e alguém mencionou quando que o suficiente é o suficiente. Boa pergunta, né? Eu não sei nem como é que você responderia. Eu tenho poucas necessidades. A minha esposa tem mais. E não é porque ela tenha mais pés, mas ela tem mais sapatos do que eu, né? Então a conclusão é, se ela tem os mesmos 2 pés que eu, por que ela precisa de mais sapatos? Não me pergunte. Mas ela precisa, tá? Ela tem um lado do nosso armário cheio de sapatos e os meus ficam pelos cantinhos. Eu tenho um que eu uso, enquanto não gastar, não pego outro, mas já ganhei outro que já está lá aguardando piores ou melhores dias, sei lá. Então, quando que o suficiente é o suficiente? Não sei. Mas eu gosto de cultivar o minimalismo, de ter poucas necessidades. Então eu tenho por hábito que se eu ganho uma camisa, eu dou uma camisa que eu já tinha velha para alguém que precise mais do que eu. Até porque meus armários não cabem mais. Você nunca acordou de madrugada ouvindo um barulho estranho dentro do armário? Eu vou lhe contar o que é. São as suas roupas caindo de moda. Então, meu querido, não precisa ter tanto, né? Existe aquela lenda, vocês já devem ter ouvido, é uma história muito famosa, de um rei que procurou o homem mais feliz do seu reino, porque um mago tinha dito a ele que se ele usasse a camisa desse homem mais feliz, ele também se tornaria feliz. E aí ele encontra um homem que todo mundo sabe que é o cara mais feliz do reino dele, e descobre que esse homem não tem uma camisa sequer. Ok? Mesmo porque a felicidade é algo interno, é algo seu, você cultiva. Não tem nada a ver com camisas, nem com cuecas, nem com cintos, nem com sapatos, nem com aqueles tênis que custam R$ 500 cada. Como, aliás, você vai descobrir se um dia você cometer a tolice de comprar um desses.
E aí diz o Edson, nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é verdade, mas também somos os nossos melhores amigos. Depende de como a gente vê a coisa, de como procedemos, que escolhas que fazemos. O Edson Caetano da Costa, a pior pobreza é a do espírito. Com certeza. Eu conheço gente que não tem nada de um gato para puxar pelo rabo, mas que tem uma riqueza interior fantástica. É um prazer estar ao lado dessas pessoas. Missão de vida seria o mesmo que karma? Não. Aqui no Ocidente, a palavra karma é vista de uma maneira meio incorreta. Eles pensam que é um castigo, né? Então, você está aqui para cumprir o castigo de uma vida passada, eventual que você tenha tido. Então, a missão que você tem é cumprir esse castigo. Mas karma não significa isso. Karma significa a colheita após uma semeadura. Então, quando você semeia, você colhe. Se você planta mangas, não vai colher abacates. Se você planta abacates, não colherá mangas. A colheita é sempre proporcional à sua semeadura. E quanto à missão de vida, é algo que você escolhe. E os espíritas acham que você já escolheu na outra vida, só que você vem para cá e não se lembra. Sei lá. Mas é algo que você escolhe para expressar o teu potencial da melhor maneira possível. E nesse curso, que eu vou deixar o link amanhã para vocês, eu ensino exatamente a fazer isso. São 30 perguntinhas que você se fará, alguns depoimentos, você vai ter que escolher algumas coisas lá dentro, e aí você encontra a sua missão de vida. E é fantástico. Muita gente gostou do curso. Bom, então missão de vida é uma coisa que você, como é que eu diria, escolhe para si mesmo como uma expressão da sua individualidade, e karma é o que você semeia e o que você colhe. O MEC. Qual o significado de karma? Bom, karma é exatamente isso. Semeadura e colheita. Eu sou formado como um monge budista, né? Do budismo Niskama Karma. O que significa Niskama Karma? Significa ação sem busca de recompensa. Ação desinteressada. Ok? Fazer por amor. E não para ganhar algum lucro, coisa assim. O Joel comenta. Como que eu vou saber qual é a minha missão de vida? E se estou fazendo a coisa certa? Faço o curso. Levei 20 anos para preparar esse curso aí. E ficou bom. E são 30 perguntinhas que você se fará, que vai determinar certos valores pessoais seus. E depois, a partir disso, você vai criar lemas de vida. E se você conseguir fazer tudo direitinho, porque depende de você, você vai encontrar a tua missão. Tá bom? Muito bem. Então, prosseguindo aqui com as nossas citações. A maioria das pessoas acredita que são prejudicadas ou beneficiadas por causas externas, nunca por si mesmas. Aquele que procura o caminho da virtude e merece ser reconhecido como sábio, se caracteriza por esperar todo o benefício e todo o prejuízo de si mesmo e de buscar sua missão de vida. A respeito da missão de vida, lembre-se da frase de Mark Twain. Os 2 dias mais importantes de sua vida, dizia o Mark, são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobriu o porquê. Tem gente que está nessa vida aqui e não sabe o porquê. Né? Tem gente, sim, que é assim. E aquele rapaz, o Oscar Wilde, ele disse alguma coisa mais ou menos assim. Aprenda a viver. Tem pessoas que não vivem, apenas existem. E o que dá sentido a essa vida? Existe um outro grande pensador que eu gosto muito, o Viktor Frankl, criador da logoterapia, né? E o sentido da vida não é fácil, tanto é que ele chamava isso de propósito, né? E ele tem vários livros com esse título de propósito, propósito não sei o quê, propósito não sei o que lá. E dizem, não sei se é verdade, que ele era um terapeuta especialista em suicidas. E a primeira coisa que ele perguntava no processo terapêutico, não sei se é verdade, me disseram que ele fazia assim. Quando alguma pessoa chegava perto dele e falava, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me odeia, eu não encontro expressão para o meu amor,
ele fazia a primeira pergunta: e por que você não se mata? Chocante, né? Só que, na realidade, ele não estava dizendo para o cara que ele deveria se matar. Ele estava tentando descobrir quais as razões que essa pessoa tinha dentro de si para continuar viva. Não é interessante? A pessoa pode dizer: eu não me mato porque amo alguém, eu não me mato porque tenho um filho que depende de mim. Eu me lembro de uma série inglesa que eu adorei, eu gosto muito daquele diretor e ator. E não lembro do nome da série porque eu tenho problemas de memória, mas talvez você tenha assistido. Em que um cara perdeu a esposa e ele vive uma vida sem sentido porque ele amava demais essa mulher. E a única razão que o impede de se matar é que ela deixou uma cadelinha para ele e ele tem que alimentar essa cadelinha todos os dias. Eu fico pensando, que fragilidade de escolha, né? Se de repente morre a cadelinha, o que será desse cara? Bom, e se os 2 dias mais importantes de sua vida, segundo Mark Twain, são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê, descubra o porquê. Não se preocupe com o seu destino, pois tudo que nasce se destina a morrer, já que é a lei da impermanência. E essa lei é soberana. E como você sabe que vai morrer? Você sabe, não sabe? Seu destino você já conhece. Você já sabe onde vai acabar. Dedique-se ao caminho. Percorra-o com habilidade, amor, compaixão e compartilhando com seu semelhante tudo que é bom. Isso é viver, ok? Porque o fim da vida você já sabe, não tem dúvida nenhuma. Como diz Antônio Boca Oliveira, um amigo meu aqui de Sorocaba, a ausência de desafio, de limite de sentido, tira o gosto pela vida. A vida acontece no meio de nossos planos. Que interessante. Né? E tem uma frase também do povo que diz assim, que Deus só ri quando conhece os planos dos homens. Não cabe a você censurar a ninguém, louvar a ninguém, acusar a ninguém, culpar a ninguém e nem considerar-se como melhor que os outros, pensando que sabe alguma coisa ou que é alguma coisa. Quando alguma circunstância impede ou o reprime, procure em si as razões. Se alguém elogia, saiba rir de si mesmo por dentro. E se for censurado, não se defenda. Que todos os seus desejos se voltem às coisas que dependem de você e que tenha aversão apenas às coisas que não dependem de você. Que suas emoções se demonstrem livremente e não se importe se o julgam tolo ou ignorante. Seja autêntico. Acima de tudo, vigie a si mesmo como um inimigo, pois o maior mal que lhe pode acontecer é aquele que é capaz de surgir de você mesmo. O maior dos guerreiros é aquele que vence a si mesmo. Wellington Mota. Se projetar, descobrir o algo maravilhoso dentro de nós, nós permitir de nós mesmos serem aprendizes da vida. Eu não sei se eu captei direito a mensagem, mas, na realidade, todos nós somos aprendizes da vida. Eu estou aprendendo o tempo todo. 70 anos fazendo isso. E sei tão pouco. Então, aprender, estar vivo é aprender. E eu penso até que o dia que você parar de aprender, você começa a morrer. Imagine uma bola sendo jogada para cima. Então ela sobe até certo ponto. Depois a inércia a faz cair. Enquanto você estiver crescendo, aprendendo, evoluindo, se disciplinando, você está vivo. No momento que você cessa de fazer isso, meu querido, te esperam 7 palmos de terra. Ok, vamos prosseguir com as citações. Só se tornará senhor de si mesmo quando reconhecer através de suas ações que as coisas que não dependem de você são indiferentes. Ao fazer isso, você se torna livre. Ninguém pode lhe forçar a fazer o que não quer ou impedi-lo de fazer o que quer. Não tem, pois, motivo para se queixar de ninguém. Procure se lembrar que o oprimido que se queixa tem a intenção de se tornar opressor. Veja os políticos, por exemplo.
A prisão, a pobreza e todas as coisas exteriores só conseguem diminuir a liberdade de seu corpo e de suas ações. Não impedem, portanto, a sua vontade, desde que não adote a loucura de pretender que seja seu aquilo que não depende de você. Os tiranos só têm poder sobre as coisas que sejam supérfluas a você, que não lhe pertencem. Se esta filosofia de vida lhe parecer satisfatória, aceite essas regras para si mesmo como um modo de conduta e disciplina de vida. Respeite-as como se fossem leis e não consinta em transgredi-las. Não se preocupe com o que dirão a seu respeito. Afinal de contas, o que dizem faz parte das coisas que não dependem de você. Faça com que aquilo que suas razões apontam como sendo o melhor seja para si, para você, uma lei inviolável. Seja o que for que se apresente em seu caminho, lembre-se que agora é a hora de lutar, não contra os outros, e sim contra o seu ego, e que não pode adiar o combate contra o seu ego. Mesmo que seja derrotado em muitos desses combates, só será perdedor ou vencedor, dependendo do que aprender dessa derrota para usar em suas lutas futuras. Essa é a batalha da vida. Melhorar-se em cada combate, não cedendo a nada, senão à razão. Mesmo não sendo ainda senhor de si mesmo totalmente, procure viver como alguém que almeja tornar-se senhor de si mesmo. Os homens podem lhe matar, é verdade, mas jamais poderão lhe ferir. Agora que você não tem nada mais a temer, pois aprendeu a sobrevivência filosófica e conhece as três únicas coisas que lhe pertencem, aprenda a caminhar para onde é o seu lugar, já que o caminho é mais importante que o destino, que você já conhece. E chegue lá com alegria, porque se você não aprender a fazer isso, o destino o levará lá do mesmo jeito. Mas lá você chegará como culpado, e mesmo que não o queira. O oprimido, quando reivindica, pretende ser o opressor? Não. Reivindicar é direito, né? Você está buscando aquilo que é de seu direito. Agora, quando essa pessoa se apodera dos bens alheios, como fazem os corruptos, aí então ela está sendo opressora. Existe um estudo nos Estados Unidos a respeito de quando você rouba $1.000, quantas pessoas morrem por causa dessa situação. Existe um parecer sociológico a respeito disso. Existe até um determinado número de pessoas que foi citado nesse experimento. Então, se você rouba, você está matando gente. Porque o dinheiro é uma forma de viver, de você comprar víveres, de você procurar um médico e tudo mais. Bom, chegamos ao final desta live. Não desta live, e sim da obra que norteia a live. Portanto, vem aqui o meu recado final. E se você quiser dar continuidade àquilo que foi tratado aqui nestas semanas, procure o meu livro a respeito. Amanhã, quando eu comentar os comentários de vocês lá no site, eu vou citar o nome do livro e quem quiser pode adquirir. Ele custa menos que um sanduíche lá na Amazon, livraria da Amazon. Meu recado final é que foi um prazer ter estado com você, pois me ensejou a oportunidade de pôr em prática a minha missão de vida, que consiste em servir meus semelhantes. Se você quiser dar continuidade a este curso, você tem 6 opções. Todas elas são feitas pela internet e você não precisa sair de sua casa nem abandonar a quarentena. A primeira opção é assistir minha live das quintas-feiras, que acontece amanhã, que trata das 15 leis da vida. Como pratico a filosofia que ensinei a vocês aqui, verão que o que digo lá não é muito diferente do que disse aqui, com a vantagem de passar a vocês as 15 leis da vida. Quanto às outras 5 opções, amanhã, nos comentários a esta live, vou colocar lá todos os links dessas opções. Lembre-se de vir até este site amanhã, este site do Face, né? E ler os comentários. E anote as opções, se te interessarem. Se não forem úteis a você,
podem ser úteis às pessoas que você ama, a seus parentes e amigos, ou pelo menos a seus semelhantes. Opção 2. Se você é cristão, o curso da Igreja da Ciência Divina. Amanhã, nos comentários desta live, colocarei o link deste curso lá. Esta é uma igreja cristã, mas é diferente das outras porque se fundamenta em uma interpretação da Bíblia, segundo o New Thought americano. Você conhece o Dr. Joseph Murphy? Ele foi pastor dessa igreja. Opção 3. Se você é budista ou curte as artes orientais, o curso de budismo da Ordem Niskama Karma pode ser feito à distância. Você não precisa sair de sua casa, você pode fazer pela internet, basta ter um computador ou um tablet ou até mesmo um celular. Opção 4. Seja você cristão, budista ou até mesmo ateu, tem um curso que serve para você, chama-se Transformacionalismo. Preparei esse curso por insistência de amigos, que sabendo que eu tive uma origem humilde, que não conheci meu pai, que trabalhei de servente de pedreiro com 7 anos de idade, e que tive 2 carteiras de trabalho de menor, e mesmo assim consegui me formar em faculdade, me tornar professor universitário e escritor, esses amigos me pediram que criasse um curso a respeito disso. Que criasse um curso que ensinasse as pessoas a sair da miséria e a se tornarem pessoas dignas, éticas, espiritualizadas e também bem-sucedidas no mundo material. O curso do transformacionalismo foi criado para passar a qualquer pessoa o que um bom pai ensinaria a seus filhos. Quinta opção. O curso Gratidão, o Segredo do Sucesso, apresenta muitas estratégias mentais e espirituais fundamentadas nas 15 leis da vida. E é um curso bem prático, bem fundamentado e testado, que pode ajudar você a se sair bem nos embates da vida. Todos esses cursos são feitos no formato vídeos, com o objetivo de ajudar as pessoas que não conseguem ler. Todos eles contêm muitos vídeos, não muito longos, para facilitar quem se inscreva neles. Mas ainda há uma sexta opção. Você gosta de ver filmes? Você conhece a Netflix? Eu e meu amigo Alex Reis criamos um canal no YouTube chamado YouTube Flix. Esse YouTube é com U e não Y. É uma pronúncia americana, YouTube Flix. Nesse canal você tem uma série de vídeos pequenos com mensagens edificantes sobre o bem viver. Vá até o canal, clique no playlist que está lá e selecione o tipo de mensagem que lhe agrade e inspire. Encontrará lá um bálsamo de luz que aquecerá teu coração, como a luz do amanhecer, e fará chegar à sua alma mensagens suaves, como o orvalho da manhã. Após um longo dia de trabalho, nós do canal YouTube Flix, assim como você, nos permitimos dar uma olhadinha na Netflix, porque gostamos de distrair a mente com algum bom filme ou com alguma série edificante. Foi assim que tivemos a inspiração de criar o canal YouTube Flix. Quando você entra na Netflix e busca algo para assistir, você tem várias playlists, filmes de ação, filmes românticos, dramas. E foi assim que tivemos a ideia de criarmos esse canal e oferecemos a você playlists de diferentes vídeos edificantes, onde você pode escolher a seu gosto pessoal. Temos lá Meditação Flix, que contém músicas, meditações guiadas e relaxamento. Alto Astral Flix, trazendo mensagens edificantes e filosofias do bem viver. Espiritualidade Flix, que compartilha com você os ensinamentos dos grandes mestres da espiritualidade. Terapias Flix, que lhe apresenta terapias do bem viver. Artes Flix, que lhe dá a oportunidade de receber as artes do bem viver. E teremos mais tarde outras playlists de acordo com as sugestões de nossos visitantes. Tudo feito com muito carinho e amor. Sua presença é bem-vinda. Todos esses links estarão amanhã embaixo desta live nos comentários. Espero que vocês apareçam por lá. Eu vou gostar de trocar ideias com vocês. E quando vocês deixarem um comentário embaixo de cada um desses vídeos, eu terei a oportunidade de interagir com vocês. Estamos no nosso minuto fatal. Maton Roy, realmente um verdadeiro sábio é aquele que se considera um eterno aprendiz e é feliz. É verdade. Ainda temos 4 minutos. Vocês podem me xingar, falar o que vocês quiserem agora.
podemos conversar por 4 minutos aí. Depois, o Facebook automaticamente me tira do ar. Tá bom? Foi muito bom ter estado com vocês aqui por várias quartas-feiras, né? O curso de quinta-feira, que trata das 15 leis da vida, é um pouco mais longo e teria a chance de estar com vocês, se vocês aparecerem por lá, nas próximas quintas-feiras. Bom, o que mais eu posso lhes dizer? Lembrei de uma frase espírita. Um dia que será a noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados para a travessia da grande sombra. Entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque as migalhas de amor que tiveres distribuído estarão multiplicadas em tuas mãos, como bênçãos de luz. Quem escreveu essa poesia foi a Alta de Souza, uma moça lá do Nordeste, já falecida há muitos anos. E eu, quando tinha memória, decorei milhões de poesias. Depois eu perdi a memória e perdi todas as poesias. A única que me restou foi essa. E ela tem uma mensagem surpreendente, né? A ideia é trilhar o caminho do bem. Se você trilha o caminho do bem, tudo está bem. Eu sou um homem simples. Não sou melhor que você. E espero que eu também não seja pior que você. Então, eu pude compartilhar com você esses textos que eu escrevi num livrinho que você acha lá na Amazon. Amanhã eu ponho o link lá para vocês. É um livrinho barato, custa menos que um sanduíche da McDonald's. E você vai recordar tudo que eu disse, não os meus comentários, mas o texto com as citações que eu li para você, tá bom? E eu escrevi isso para o meu filho mais velho quando ele entrou na faculdade, dando conselhos que teriam sido dados pelo epíteto e que eu apenas modernizei, né? Adequando à vida moderna. E é como um pai escrevendo um livro dedicando ao seu filho. E espero que tenha tido proveito para você e que você o compartilhe com os teus filhos, com as pessoas que você ama e que torne o teu caminho por esta vida um pouquinho mais fácil, mais útil e mais feliz. Muito obrigado pela presença sua. E se puder, quero te ver aqui amanhã. Obrigado, gente.